Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de nós agora e sempre. Amém. Em 1999, o pernambucano Lenine lançou uma música que é atualíssima. Essa música se chama Paciência. É de autoria dele e de um outro poeta pernambucano chamado Dudu Falcão. E é uma música que acalma a gente. O Lenine cantando ela, o Lenine já é calmo. E o Lenine cantando essa música, Paciência, ele acalma a gente. Quando tudo pede um pouco mais de calma, quando tudo pede um pouco mais de alma. Eu não sei quanto a vocês, mas ultimamente eu ando perdendo muita paciência. E muitas vezes eu perco a paciência porque eu estou ansioso. Porque eu não estou onde os meus pés estão. A gente precisa sempre de novo perceber onde estão os pés da gente. Os meus pés estão hoje dentro da igreja, sábado à noite. Eles não estão na quarta, quando é para chover bastante. Eles estão hoje aqui. E quando a gente tem essa percepção de onde estão os pés, a gente percebe o desafio que é viver uma vida com paciência. E nessa noite nós queremos conversar sobre esse tema. E eu dei como título para essa pregação: o melhor é agir com paciência. Quem de nós já não enfiou os pés pelas mãos, atropelando tudo, quando perde a paciência? O que já estava ruim, quando a gente perde a paciência, fica bem pior. A criança está cansada, o marido está com fome, tu está estressada, o cachorro pedindo comida, tudo ao mesmo tempo. E se a gente tenta manter a calma, a gente consegue talvez manter o controle da situação. Mas basta a gente perder a paciência e aquilo que já está caótico fica um pouquinho pior. O mundo que a gente vive é um mundo que está acelerado, tudo é para ontem. O relatório é para ontem, tudo deveria ter sido feito ontem, tudo está atropelado. E com isso nós muitas vezes saímos frustrados e nos perguntando: será que a vida de fato é assim? E quando nós perdemos a paciência, nós acabamos entrando no piloto automático e nós lidamos com tudo sem paciência. Uma situação tirou a nossa paciência, dali por diante nós perdemos a paciência com tudo. Sobre ter paciência é a nossa conversa hoje de noite. Sobre ter paciência é o nosso papo hoje à noite, a partir de uma parábola de Jesus. Um olhar completamente diferente para uma parábola que normalmente é interpretada de outra maneira, mas que nessa semana falou de uma maneira muito especial para mim, que é a parábola do joio e do trigo, que nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 13, os versículos 24 a 30, que dizem assim: outra parábola lhes propôs Jesus, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde, pois, vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu:
Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei-o no meu celeiro. Quero convidar a uma palavra de oração. Senhor, muito obrigado por esta parábola que Jesus contou há tanto tempo atrás, mas que quer nos ensinar lições tão preciosas. Abençoa, Senhor, o ouvir, abençoa o meditar, abençoa, Senhor, para que possamos sair daqui motivados a viver essa palavra, motivados, ó Deus, a querer tornar esta palavra vida. Ajuda-nos, Senhor, a entender, compreender e guardar no coração. Fica conosco, Senhor, e fala a nós por meio dessa Tua palavra. Assim nós oramos e pedimos pelo Teu Espírito Santo, que nos dá discernimento e sabedoria, no nome santo de Jesus. Amém. Uma parábola sempre é uma história que quer mostrar outra verdade. Só que as parábolas que Jesus conta são parábolas que têm como objetivo usar coisas do dia a dia para ensinar uma verdade sobre a fé, uma verdade sobre Deus, uma verdade eterna. Uma parábola sempre pode levar a boas reflexões, e essa é uma daquelas que nos leva a excelentes reflexões. Vamos lá. O joio era uma praga que crescia no meio do trigo. E o joio e o trigo, no início, nas primeiras semanas, eles eram muito parecidos. Mas com o passar do tempo, havia uma diferença bem grande entre o joio e o trigo, no porte, nos cachos e na maneira como tinha que lidar com ele. O joio é uma planta muito mais robusta, rústica do que o trigo. E por consequência também as raízes do joio eram raízes muito fortes. Por isso, quando esses empregados desse agricultor querem ir lá e arrancar o joio, o dono da lavoura diz não. Porque quando vocês arrancarem o joio, por conta dessas raízes fortes, ele vai trazer junto muitos pés de trigo que tem a raiz muito mais frágil. Não há o que fazer. Deixa o joio crescer junto com o trigo. Um bom agricultor saberia que isso prejudica a plantação. Por quê? Porque o joio acaba produzindo sombra e tirando nutrientes da terra que o trigo teria que aproveitar. Mas esse agricultor, ele escolhe o mal menor. Porque ele sabe que se os empregados forem lá e arrancarem o joio, que é uma planta que cresce facilmente no meio do trigo, eles causariam um prejuízo maior do que deixar o joio crescer junto. O joio, ele não servia para nada a não ser jogado no fogo. Hoje o joio poderia ser transformado em ração, mas naquele tempo não servia, porque o joio tinha uma enzima tóxica, que se o ser humano consumisse, poderia inclusive morrer. Por isso, na hora da colheita, o joio precisava ser muito bem separado do trigo, para não acontecer de eventualmente grãos desta erva danosa serem misturados ao trigo e poder com isso intoxicar alguém. Diante dessa lavoura que está infestada de joio, os empregados têm um impulso de limpar a plantação. Vamos arrancar, vamos limpar. E o dono da lavoura diz, não. E esse é o ponto que eu quero destacar hoje de noite. Nós, muitas vezes, somos como esses empregados que querem arrancar aquilo que está incomodando, que querem eliminar o que está incomodando.
Nós somos muito rápidos em querer resolver as coisas. Nós somos muito rápidos em querer dar um jeito naquilo que nós julgamos imprestável. Mas aí é que está o problema. Quando o assunto é pessoas, igreja, quando a gente descarta o que a gente julga imprestável, a gente sempre descarta o precioso junto. Quando Jesus conta a parábola sobre trigo, ele não está falando sobre trigo, ele está falando sobre gente. Ele está falando para pessoas que eram rápidas em descartar outras. Na sociedade de Israel, facilmente pessoas eram descartadas. Mulheres eram facilmente descartadas quando elas não se enquadravam no padrão. Estrangeiros eram facilmente descartados quando não se encaixavam no padrão. Pessoas eram facilmente descartadas. E aí Jesus conta essa história e quer nos lembrar de que antes de descartar, nós precisamos lembrar de que esses empregados escutam do dono da lavoura um sonoro não. Um sonoro não. Isso é um alerta, queridos, para que tu e eu aprendamos a ter mais paciência, a sermos tolerantes, a sermos daqueles que não descartam, que não arrancam pessoas. Em tempos de redes sociais, como nós vivemos hoje em dia, Instagram, Facebook, WhatsApp e outras redes mais, essas são as mais usadas, facilmente também pessoas são descartadas. Falou uma bobagem, deixa de seguir. Falou uma bobagem, bloqueia. Descarta. Nós somos assim, seletistas. Nós muitas vezes descartamos pessoas no ambiente de trabalho, pessoas que nós não suportamos, pessoas que estão ali que a gente diz assim, mas só incomoda. Nós facilmente descartamos pessoas da nossa família. Aquele cunhado chato, aquele irmão que só dá dor de cabeça. Nós facilmente descartamos pessoas no nosso casamento. Ah, meu marido não tem mais jeito, minha mulher não tem mais jeito. Facilmente nós descartamos pessoas na nossa vizinhança. Que homem chato, que mulher chata, que pessoa desagradável. A gente é rápido em descartar. A gente é rápido em botar de lado. A gente é muito rápido em querer se livrar daquilo que a gente julga estar incomodando. E aí vem o dono da lavoura e diz, não pode. E aí talvez diante disso tu diga assim, tá, mas por que Deus deixou com que eu tivesse um colega de trabalho tão chato? Meu, que homem mais purgante! Que mulher mais desagradável! Muitas vezes Deus coloca essas pessoas na nossa vida para nos ensinar aquilo que mais nos falta: paciência. Porque sem paciência, a vida fica muito acelerada. Sem paciência, a nossa vida fica muito atropelada. Sem paciência, nós queremos resolver tudo logo. E muitas vezes Deus coloca essas pessoas difíceis na nossa vida para que a gente aprenda a amar. Barbaridade. Eu queria tanto deletar, não dá. O verbo termina de outra forma, com amar. Essa parábola onde esses empregados estão prontos para ir arrancar o joio do meio do trigo, esses empregados escutam um sonoro não do dono da lavoura, porque esse dono da lavoura sabe que se nós metermos a mão, nós vamos estragar tudo.
Por isso, queridos, o desafio de Deus para ti e para mim é que nós aprendamos paciência. Paciência. Paciência no trabalho, paciência na família, paciência nas redes sociais. Eu confesso para vocês que nas redes sociais, ultimamente, eu estou tendo que treinar a paciência, e muita. Porque eu leio cada barbaridade sobre política que eu fico pensando assim, cara, em que país tu vive? Para de idolatrar a gente, seja da esquerda, seja da direita. Use o bom senso. A minha vontade é de escrever algumas coisas, mas daí eu fico pensando, para quê? Eu vou mudar o cidadão? Não. Eu vou deixar de seguir o cidadão? Também não, porque alguns comentários que fazem são bem divertidos. Às vezes eu gosto de ver as pessoas se mordendo assim, sabe? Tipo, olha só o que o cara respondeu, olha o que ele respondeu, olha o que ele... No fim é divertido, mas é um teste de paciência. Numa sociedade em que as pessoas não fazem mais do que aquilo que está sendo pedido, os ambientes de trabalho se tornam difíceis. Tem uma caneta caída, pois ninguém é capaz de juntar. Alguém tem que ir lá e mandar o cidadão juntar a dita da caneta. Lá na empresa tem uns ferros fora do lugar. Bastaria alguém se abaixar, juntar e botar para o lado, não. Passam por cima, tropeçam no negócio e não botam para o lado. No banheiro da casa da gente, às vezes está lá o vaso sujo, com uma escova do lado e do outro lado tem um detergente, um desinfetante. É só dar uma limpadinha. Se a mãe não fala, pois fica aquele vaso encracado lá. Numa sociedade em que as pessoas não fazem aquilo que não está sendo pedido, viver está difícil. Proatividade torna a vida mais fácil. Mas e quando a gente não lida com uma geração de proatividade? A gente precisa aprender a ter paciência. Eu acho que eu, como empresário, ia estar tentado de vez em quando botar uns 3, 4 para a rua. Porque bastaria não fazer o que está na frente dos olhos, já ia me dar nos nervos. Sabe, os dias que vivemos são dias extremamente desafiadores, que eles nos pedem muita paciência. E a tentação é gigantesca da gente querer simplesmente descartar. Não serve. E aí vem o dono da lavoura e diz assim, não, aprende a conviver. Aprende a conviver com aqueles que são pessoas cansativas. Aprenda a conviver com aquele que tu diz que é a pedra no sapato. Aprenda a conviver com o joio. Não arranca, porque se tu arrancar, o prejuízo é grande. Também na igreja nós somos muitas vezes tentados a eliminar aquilo que a gente não gosta. Na igreja, na comunidade de fé, nós também somos tentados a eliminar aquilo que a gente não gosta. Ui, eu não suporto aquele cara, eu não sei nem por que ele vem para a igreja, para me atormentar. Alguns riram. Isso não acontece na Bela Aliança, isso só acontece em outros lugares por onde eu já passei. Ai, aquele ali é um baita de um exibido. Só porque o grupo que ele participa está indo super bem. Às vezes isso acontece onde existe um certo espírito de rivalidade entre determinados grupos. Muitas vezes nós queremos ignorar, nós queremos simplesmente descartar os outros dentro da nossa comunidade porque eles pensam diferente. Pastor, nós poderíamos, ao invés de termos flores desse jeito, poderíamos ter flores do outro jeito.
Aí o outro escuta e fica buzinando, mas há 50 anos é assim. E isso começa a dar um negócio e a gente quer descartar a gente. Queridos, essa parábola, nessa noite, ela nos ensina sobre paciência. Não dá para sair arrancando. Não dá para sair bloqueando. Não dá para a gente sair ignorando, botando pessoas para fora, para escanteio. Não dá. As pessoas que para nós são difíceis de engolir, que são o nosso joio, foram colocadas por Deus para nos ensinar a ter paciência. Só que a gente sempre olha para o outro como o joio. E a gente esquece que talvez a gente é o joio do outro. A gente esquece que talvez a gente é o joio que o outro gostaria de arrancar. E nesse sentido, essa parábola nessa noite, essa palavra de Deus para nós, é uma palavra que nos desafia a não arrancar, a deixar crescer. Em outras palavras, é uma parábola que nos ensina sobre paciência. Aquilo que tanto nos falta. Paciência. Paciência. Tem processos que são demorados. Tem processos que não são para ontem. Tem processos que levam uma geração. Tem processos que não mudam da noite para o dia. Tem processos que levam uma vida inteira. E a gente precisa aprender a ter paciência. Esses empregados tiveram que esperar até a colheita para poder fazer a separação do joio e do trigo. Nós precisamos também aprender a esperar. Do contrário, a gente vai machucando pessoas ao longo do caminho. A fé cristã é uma fé da paciência. É a fé da paciência de Deus conosco. Deus tem muita paciência contigo e comigo. Quando eu olho para mim e fico pensando no jeito que eu não sou teimoso. Teimoso é quem teima comigo. Eu não sou grosso. Eu só falo meio brabo às vezes com as pessoas. Eu não sou desagradável, é os outros que não sabem lidar comigo. Quando eu olho para mim, eu fico pensando, ainda bem que Deus é o Deus da paciência. Porque se não fosse o Deus da paciência, se Ele fosse o Deus que mandasse arrancar o joio, certamente não estaríamos mais aqui. Deus é o Deus da paciência, Ele tem muita paciência contigo. De maneira que sempre de novo a palavra de Deus é ensinada, pregada, sempre de novo a palavra de Deus toca o teu coração, toca o meu coração, sempre de novo Deus espera de nós uma postura, uma atitude, sempre de novo Deus espera de nós uma resposta, sempre de novo Jesus diz, eu morri na cruz por ti, e sempre de novo nós, amanhã eu vejo isso. Amanhã eu deixo a palavra de Deus fazer a diferença. Amanhã. Fé cristã é o relato da paciência de Deus com a humanidade. Fé cristã é o relato de Deus, de um Deus paciente, que diz assim, deixa. Um dia hão de prestar contas. E nesse dia sim, o joio vai ser descartado. Na parábola, claro, toda parábola tem suas limitações porque é uma história. Na parábola não existe a possibilidade do joio ser transformado em trigo, porque joio é joio e trigo é trigo. Mas quando isso é aplicado a pessoas, o joio pode se tornar trigo. O joio pode se tornar vida.
O joio pode se tornar algo bom se essa palavra de Deus alcança o coração da gente. Nos dias em que eu estou sem paciência, que é quase todo dia, nos dias que eu estou sem paciência, eu de vez em quando estou no meu íntimo orando assim, dizendo: Deus, os outros não funcionam como eu funciono. Os outros não funcionam, Deus, me faz lembrar disso. Me faz lembrar disso, Senhor, que os outros não funcionam como eu funciono. E está tudo bem. E está tudo bem. Mas, Senhor, que bom que a Tua paciência comigo não acaba. Porque a nossa vida, vira e mexe, é um trocar os pés pelas mãos. É um vira e mexe, a gente precisa dizer: eu errei. Vira e mexe, a gente precisa confessar que perdeu a calma, perdeu a paciência, falou demais, quis arrancar pessoas, quis eliminar pessoas. Queridos, essa parábola desta noite é uma parábola que Jesus conta com o objetivo de explicar coisas sobre o reino de Deus. Mas é uma parábola que ele também usa para ensinar a ti e a mim paciência. Se o teu marido te tira do sério, antes de falar qualquer coisa, põe um copo d'água na boca e fica segurando esse copo de água na boca. Se a tua mulher te fala coisas que te tira do sério, antes de retrucar, põe água na boca e fica com essa água na boca. Pelo menos uns 30 segundos. Se o teu chefe te enche o saco e tu só está lá por causa dos boletos, põe água na boca e fica bem quietinho. Porque quando a gente não tem a paciência e a gente quer resolver do jeito da gente, a gente estraga tudo. E normalmente a gente estraga o que já não está bom. Que Deus nos ajude a viver uma vida de mais paciência, onde a gente escuta mais. Não é à toa que Deus nos deu 2 ouvidos. Mas tu já percebeu quantas vezes alguém está contando alguma coisa e tu está tão ansioso que tu não deixa a pessoa terminar de falar o que ela está dizendo? Eu acho muito engraçado que de vez em quando, escuta, pai, eu estou falando, escuta primeiro. Tá bom, fala. Mas eu já estou sapateando, pensando em respostas e mais respostas. Ai, que agonia! Por que a gente é assim? Porque o mundo está assim. E facilmente a gente entra na do mundo. E a gente toma esse ritmo acelerado para a gente. E a gente perde a paciência. A gente não escuta. E quando não escuta, cria problema. E a gente com isso esquece que uma vida vivida com paciência, ela é muito mais divertida. É muito mais divertida. É muito mais prazerosa. É muito mais leve. É muito mais interessante uma vida com paciência. O detalhe é que para a gente poder ter paciência, a gente precisa entender a paciência de Deus conosco. E a gente precisa se abastecer desta paciência. Nós precisamos aprender, e com isso eu quero encerrar, nós precisamos aprender a ter paciência com os outros, no falar. O que a tua fala transmite para o outro? Nós precisamos aprender a ter paciência com os outros, no agir. Quantas vezes a gente age mal porque não teve paciência de ouvir até o fim, ou não teve a paciência de entender que talvez essa pessoa vai ser assim o resto da vida e não vai mudar. Nós precisamos aprender a ter paciência no julgar os outros.
Antes da gente julgar os outros, a gente deveria calçar o calçado dos outros. Deveria calçar o calçado do outro. Mas a gente julga fácil. É um malandro. Não quer nada com nada. A gente precisa aprender a calçar o calçado do outro e andar alguns metros com ele. E aí a gente sente como é que é a vida do outro e a caminhada do outro. O nome disso é empatia. É empatia. Quando eu vejo alguns comentários, como eu falei antes, nas redes sociais, em que o assunto é política, e eu vejo posições extremistas, defendendo direita, defendendo esquerda, que para mim, os extremos sempre é um problema, sempre são problemáticos os extremos. Nessas horas em que eu tenho vontade de escrever algumas coisas, dizer, cara, falta bom senso aqui, falta bom senso aqui, eu dou uma freada e penso assim, que bom, eu agradeço a Deus, porque eu tive excelentes professores que me ensinaram a pensar, a olhar além dos rótulos e das aparências. E nessa hora eu tenho a paciência de não julgar. Talvez as pessoas não tiveram os professores bons que eu tive, que me ensinavam a pensar, que forçavam a gente a pensar fora da caixa, que forçavam a gente a olhar o que tem além dos rótulos. Professores excelentes. O que os teus julgamentos dizem sobre as pessoas? Não te esqueça que palavras, atitudes e julgamentos nossos sobre os outros não falam dos outros, falam sobre quem nós somos. E Deus deseja que nós aprendamos a lidar com os outros com paciência. E quando a gente... O que foi? Fala. Quando a gente respira fundo e a gente dá o espaço de fala para o outro, a gente vê que nem é tão difícil assim de lidar. Que Deus nos ajude a sermos pessoas mais pacientes. E quando tudo pede um pouco mais de alma, como canta o Lenine, possamos nós entender que está se falando de vida aqui. De ouvir mais, de falar menos. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém.